E aí, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao dia 64 do nosso plano de leitura. Hoje, a gente vai fazer uma coisa muito legal: conectar três livros que parecem bem diferentes, mas que juntos contam uma única e poderosa mensagem. Bora mergulhar nisso? Olha só o nosso caminho hoje. A gente começa falando sobre reverência e o que acontece quando ela existe ou quando falta. Depois a gente desce para a vida real para ver como a sabedoria funciona na prática. E, por fim, a gente chega num chamado radical, que é sobre lealdade acima de tudo. É uma verdadeira escalada de compromisso. Então, nosso ponto de partida é em Levítico, lá no coração do tabernáculo. E aqui a gente vai ver que a santidade de Deus não é só uma ideia bonita, sabe? É uma realidade muito poderosa e, como vamos ver, até perigosa. Imagina a cena. É o 8º dia, o grande começo do ministério de Arão como sacerdote. E não é de qualquer jeito, não. Existe uma ordem, uma sequência de sacrifícios super específica para colocar as coisas em ordem com Deus. Primeiro por ele, depois pelo povo. Cada passo, cada detalhe, tudo importa. E então, acontece algo que deixa todo mundo de queixo caído. Depois que tudo é feito exatamente como Deus mandou, a glória do Senhor aparece. Um fogo desce direto da presença de Deus e consome a oferta. Pensa nisso, é o sinal de que Deus aceitou, a aprovação visível dele. O povo todo grita e se joga no chão. É um momento de pura adoração e temor. Só que a história vira de um jeito chocante. Logo depois dessa cena incrível, os filhos de Arão, Nadab e Abiú, resolvem fazer do jeito deles. Eles trazem um fogo profano, algo que Deus não ordenou. E aquele mesmo fogo que antes foi sinal de aceitação, agora se torna juízo. Eles são consumidos na mesma hora. A lição é brutal, mas é clara. Então, o que a gente aprende aqui? Que a santidade de Deus não é brincadeira. É um poder absoluto, é pura, é separada de tudo que é impuro. Chegar perto de Deus exige respeito total e obediência exata, porque a presença dele é, ao mesmo tempo, fonte de uma bênção imensa e de um juízo imediato. Ok, mas como é que esse temor, esse respeito por um Deus tão santo se traduz na nossa vida fora do templo? Bom, é aí que o livro de Provérbios entra, transformando essa reverência toda em sabedoria prática para o nosso dia a dia. O que é muito legal aqui é como Provérbios liga nossos desejos à sabedoria. Ele dá o toque, olha, cuidado com essa vontade de estar em banquetes de gente poderosa ou essa corrida sem fim para ficar rico. A sabedoria ensina que essas coisas passam, sabe? Muitas vezes elas enganam. A riqueza, diz o texto, cria asas e voa embora, como uma águia. E a sabedoria também tem tudo a ver com quem a gente anda. O texto é bem direto. Evite a companhia de gente tola, de beberrões, de quem só pensa em comer. Por quê? Porque as companhias erradas nos levam para a ruína. A sabedoria está em escolher pessoas que nos edificam, e isso começa em casa, ouvindo e respeitando os pais. E aqui fica bem claro, né? O contraste entre os dois caminhos. De um lado, tem a pessoa sábia, que teme a Deus, que busca aprender e fala a verdade. Do outro, a pessoa tola, que acha a sabedoria uma besteira e vive nos excessos e na mentira. A escolha de qual caminho seguir define totalmente o destino de cada um. Agora, vamos apertar o passo e aprofundar isso ainda mais. A gente saiu da reverência no templo, passou pela sabedoria na rua e agora a gente chega ao ponto mais alto do dia, com Jesus em Mateus. E aqui, o chamado não é só para fazer a coisa certa, é para uma lealdade de coração, total e incondicional. Essa é uma daquelas falas de Jesus que fazem a gente parar para pensar, né? O que ele quer dizer com não vim trazer paz, mas espada? Quer dizer que ser leal a ele e à verdade dele vai inevitavelmente criar divisão? O evangelho força uma escolha, e essa escolha pode acabar separando até as pessoas que a gente mais ama. E aqui a coisa fica ainda mais radical. Jesus coloca a lealdade a ele acima do relacionamento mais básico e fundamental que existe, a família. A questão não é deixar de amar a família, claro que não, mas é entender que o amor e a lealdade a Cristo precisam ser o centro de tudo, a prioridade número 1. E este aqui é o grande paradoxo da fé cristã. Tentar guardar a vida para si, viver só para os seus próprios interesses, no fim, isso leva à perda. Mas entregar a vida, se render por causa de Jesus, esse é o único jeito de encontrar a vida de verdade, a vida que vale a pena. É uma inversão total dos valores do mundo.
Mas olha que incrível. Logo depois de fazer essas exigências tão altas, Jesus traz um consolo absurdo, que é o que o número 30 representa. O mesmo Deus que pede tudo de nós é o Deus que nos conhece com uma intimidade que a gente nem imagina, a ponto de dizer o que está na legenda. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. O custo é altíssimo, mas o cuidado de Deus é absoluto. Então, a gente chega nessa grande verdade sobre seguir a Jesus. Sim, tem um custo imenso, exige tudo da gente, mas, ao mesmo tempo, revela que nós temos um valor infinito para Deus. Um valor tão grande que ele se importa até com os fios de cabelo da nossa cabeça. E aí, fez sentido essa conexão entre os textos de hoje? Se essa análise te ajudou a ligar os pontos, considere deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR para a gente continuar junto nesse plano de leitura. E para a gente terminar, fica uma pergunta para refletir. Juntando Levítico, Provérbios e Mateus, como seria um fogo profano nos dias de hoje? O que significa, na nossa vida, tentar se aproximar de Deus do nosso próprio jeito, ignorando a sabedoria dele e a lealdade radical que ele pede? Fica aí a reflexão. Até a próxima.